Olá, estudantes! Esse é o Física Dedicada. Estamos de volta para darmos continuidade à correção de exercícios do movimento uniforme. Hoje vamos fazer mais 4 questões. Antes disso, não se esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades publicadas aqui no canal. E se não for pedir demais, compartilhe também esse vídeo. Já fez isso? Então vamos lá! Questão de número 4. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais, A e B, em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulos respectivamente iguais a 11 metros por segundo e 4 metros por segundo. A situação representada na figura corresponde ao instante inicial igual a zero. Determine, letra A, as funções horárias do espaço para os movimentos de A e de B. Letra B, o instante em que A e B se encontram. Letra C, os espaços de A e de B no instante do encontro. Essa questão se assemelha com a nossa segunda questão. A diferença dela é que, dessa vez, ela não dá as funções. Devemos escrever estas funções. Então, a letra A pede as funções destes movimentos. Porém, a questão dá essas informações para podermos escrevermos as funções. Fala que VA corresponde a 11 metros por segundo e que VB corresponde a 4 metros por segundo. A posição inicial de A corresponde a 20 metros e a posição inicial de B corresponde a 90 metros. A letra A pede qual a função horária de A, qual a função horária de B. Vamos começar por SA. Escrevendo a função geral, temos S igual a SO mais VT. Para escrevermos essa função, basta substituirmos SO e V, como na questão anterior. Vamos começar pelo móvel A, que vai ficar SA igual a 20 mais 11T, pois a posição inicial de A corresponde a 20 e a velocidade corresponde a 11. Para SB temos 90 mais 4T. Isso porque a posição inicial de B corresponde a 90 e a velocidade de B corresponde a 4. A letra B pede o instante do encontro. Com a resposta da letra A, vamos resolver agora a letra B. É só utilizarmos a função que achamos na letra A para resolver a letra B. Ou seja, qual é o instante do encontro? É quando a posição de A for igual à posição de B. Ou seja, quando SA for igual a SB. Com isso, vai ficar 20 mais 11T igual a 90 mais 4T, pois SA corresponde a 20 mais 11T e SB 90 mais 4T. Agora é só resolver essa equação. Vamos ter o 4T que está positivo do lado direito, vai passar para o lado esquerdo da equação negativo. E o 20 que está positivo também do lado esquerdo vai passar para o lado direito negativo. Então vai ficar 11T menos 4T igual a 90 menos 20, que vai ficar 7T igual a 70. O 7 que está multiplicando passa dividindo, vamos ter que T igual a 70 dividido por 7, que corresponde a 10 segundos. Essa é a resposta da letra B. Os móveis se encontram após 10 segundos. Letra C. Qual a posição do encontro? Já é sabido que para acharmos a posição do encontro é só substituirmos o instante que achamos na função dada. Em qual das funções? Em SA ou em SB? Tanto faz. Vamos utilizar aqui SA. Vai ficar SA igual a 20 mais 11 vezes 10. Peguei o instante do encontro e coloquei no lugar de T na função do móvel A, que vai ficar SA igual a 20 mais 110, que corresponde a 130 metros. A posição do encontro corresponde a 130 metros. Se você pegar esse instante e colocar na função B, vai achar os mesmos 130. Se não achar, é porque a função está errada. Então, vai ficar como exercício para vocês substituir aí o instante na função do móvel B e achar essa posição do encontro, que tem que dar os mesmos 130 metros. Vamos à próxima questão. Questão de número 5. Considere os gráficos do espaço S em função do tempo T, referentes aos movimentos de duas partículas A e B. As duas movem-se em uma mesma trajetória orientada. Letra A. Compare os espaços iniciais de A e de B. Letra B. Compare as velocidades escalares de A e de B. Letra C. Em que sentido A e B se movem em relação à orientação da trajetória? Essa questão é apenas uma questão de análise gráfica. Vamos olhar o gráfico e ver o que se pede. A letra A pede para compararmos a posição inicial desses móveis.
Quando a questão pede para comparar, geralmente ele está pedindo para falar quem é maior e quem é menor. Então, qual a posição maior? É a posição do móvel A ou a posição do móvel B? Aí vemos na questão que a linha vermelha corresponde ao móvel A e a linha azul corresponde ao móvel B. Observamos no gráfico que a linha vermelha está acima da linha azul, indicando que a posição inicial de A é maior que a posição inicial de B. A letra B pede para compararmos a velocidade de A e de B. Então vamos olhar o gráfico. Como podemos saber quem tem a velocidade maior, se é A ou B? Será que é A que está na frente de B no eixo dos espaços? Será que é B? Como podemos saber qual a maior velocidade? Pronto. A inclinação do gráfico é devido ao coeficiente angular. Isso já deve ter sido visto por vocês em função do primeiro grau. Quanto maior o coeficiente angular, maior a inclinação do gráfico. Só que esse coeficiente angular, nesse gráfico aqui, corresponde justamente à velocidade. Então, quanto maior a inclinação do gráfico, maior essa velocidade, pois maior é esse coeficiente angular. Maior o coeficiente angular, maior a velocidade, pois, repetindo, esse coeficiente angular corresponde à velocidade. Visivelmente, dá para perceber que a inclinação angular de A é maior que a de B. Logo, a velocidade de A é maior que a velocidade de B. A letra C pede o sentido da trajetória. Para você analisar esse sentido da trajetória, é só analisar a inclinação do gráfico também. Se eu tenho uma reta ascendente, o movimento ele é progressivo, está no mesmo sentido da trajetória. Se a reta for descendente, o movimento ele é retrógrado, está no sentido contrário da trajetória. Então, aí temos tanto o móvel A quanto o móvel B possuem retas ascendentes, ou seja, o tempo passa e a posição aumenta com esse tempo. Logo, o sentido do movimento é o mesmo da trajetória, ou seja, o movimento ele é progressivo. Então, vamos à próxima questão. Questão de número 6. A cada gráfico da coluna da esquerda, associe um gráfico compatível da coluna da direita. S é espaço, V velocidade escalar e T é igual ao tempo. Essa é uma questão simples, porém muito interessante, pois vai fazer você enxergar o gráfico da posição e o da velocidade ao mesmo tempo. Então, primeiro vamos ver qual é a correspondência do gráfico representado por razão. O primeiro gráfico. Observe que eu tenho aí um gráfico espaço por tempo. O movimento ele é progressivo, pois eu tenho uma reta ascendente. O tempo passa e os espaços aumentam com o tempo. Então, o gráfico da velocidade tem que ser uma velocidade também positiva, ou seja, a velocidade maior que zero e tem que ser constante. Observe, se é uma reta, o movimento é uniforme. Se é uniforme, a velocidade tem que ser constante. Então, você analisando aqui o gráfico do outro lado que melhor atende a esse primeiro gráfico é a letra B, o Bzinho, o B minúsculo. Pois eu tenho aí um gráfico da velocidade por tempo, onde o gráfico dessa velocidade está acima do eixo dos tempos, está do lado positivo, ou seja, eu tenho uma velocidade positiva. E o tempo passa e a velocidade continua a mesma. Então, eu tenho aí um movimento progressivo. Muito bem, agora analisando o próximo gráfico da esquerda, a letra B, o Bzão, B maiúsculo. Nós temos aí um gráfico da velocidade pelo tempo. E esse gráfico da velocidade está abaixo do eixo do tempo. Ou seja, está do lado negativo, está abaixo da origem. Está do lado negativo, o que representa uma velocidade negativa. Só que é uma velocidade negativa e constante. O tempo passa e a velocidade continua negativa, continua a mesma. Isso caracteriza um movimento retrógrado. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, olhamos do lado direito e qual gráfico representa esse movimento retrógrado. Observamos, aí vamos ter um gráfico do espaço por tempo que tem que ter uma reta descendente, ou seja, o tempo passa e os espaços têm que diminuir com o tempo. O que atende a essas necessidades é a letra C, que eu tenho um gráfico com linha descendente. O tempo passa e as posições vão diminuindo com o tempo. Então, o B da esquerda está ligado com o C da direita. E, por último, a letra C, que está ligado com A. Mas vamos analisar, né? Eu tenho a letra C, um gráfico da posição aí, posição por tempo. Mas observe que esse gráfico não é uma reta inclinada, é uma reta paralela ao eixo dos tempos, o que significa que o tempo passa e a posição continua a mesma. Então, se a posição continua a mesma, significa que o móvel está parado.
Então a velocidade tem que ser zero. E observe que o gráfico da velocidade, a letra A do lado direito, está justamente no eixo, em cima do eixo dos tempos, está colado com a origem, ou seja, a velocidade corresponde a zero. Tudo bem? Questão de número 7. É dado o gráfico espaço por tempo para o movimento de um ponto material. Represente graficamente a velocidade escalar do ponto material no intervalo de 0 a 30 segundos. Vamos dividir essa questão em 3 etapas. A primeira etapa de 0 a 10 segundos, a segunda etapa de 10 a 20 segundos e a terceira etapa de 20 a 30 segundos. Para cada um desses trechos aí, temos um gráfico da velocidade diferente. Então, vamos escrever esse gráfico da velocidade, de acordo com esse gráfico que foi dado aí. Então, para cada situação, eu preciso descobrir qual a velocidade em cada trecho. Qual a velocidade dessa primeira etapa? Sabemos que a velocidade é dada pela posição inicial menos a posição final sobre o tempo final menos o tempo inicial. Qual a posição final e inicial da primeira etapa? Então, de 0 a 10 segundos, percebemos que a posição inicial corresponde a 100 metros, a posição final corresponde a 300 metros. O tempo inicial é 0 e o tempo final corresponde a 10 segundos. Então, agora é só substituirmos a fórmula e acharmos a velocidade. Então, vai ficar assim. V é igual a 300 menos 100 sobre 10 menos 0. Ou seja, no lugar de S, coloquei a posição final 300, no lugar de SO, coloquei a posição inicial, que é 100, e o mesmo eu fiz com o tempo, que vai ficar V igual a 200 sobre 10, que é igual a 20 metros por segundo. Então, a velocidade da primeira etapa corresponde a 20 metros por segundo. É uma velocidade constante. A segunda etapa é bem simples, pois observe que é o gráfico do espaço pelo tempo. E o tempo passa e a posição continua a mesma. Se a posição continua a mesma, significa que SO é igual a S. Ou seja, a posição inicial é igual à posição final. Ou seja, o móvel está em repouso. A variação de espaço corresponde a zero. Ou seja, o móvel está em repouso. Logo, a velocidade do trecho 2 corresponde a zero. Terceira etapa. Nessa terceira etapa, nós temos que a posição inicial corresponde a 300 metros, a posição final corresponde a 100 metros, o tempo inicial corresponde a 20 segundos e o tempo final corresponde a 30 segundos. Agora é só substituirmos na fórmula e acharmos essa velocidade, que vai ficar V igual a 100, que é a posição final, menos 300, que é a posição inicial, sobre 30 segundos, que é o tempo final, menos 20 segundos, que é o tempo inicial. Vai ficar V igual a menos 200 sobre 10, que corresponde a menos 20 metros por segundo. Ou seja, observe que V deu negativo, indicando que o movimento ele é retrógrado, atendendo justamente ao desenho do gráfico que foi dado na questão. Já que temos esses valores da velocidade, agora é só traçarmos o gráfico através do plano cartesiano, onde o eixo da vertical corresponde à velocidade em metros por segundo e o da horizontal o tempo em segundos. Então, os valores destacados na questão correspondem para a velocidade o maior valor 20 metros, o menor valor 20 metros por segundo e o tempo corresponde a 0, 10, 20 e 30 segundos. Na primeira etapa, nós temos de 0 a 10, a velocidade prevalece 20 metros por segundo. Então, é só traçar aí de 0 a 10, a velocidade 20 metros por segundo. Então, a primeira etapa, o gráfico da velocidade já foi traçado. E a segunda etapa, que é do instante inicial de 10 segundos até o instante 20 segundos, já sabemos que a velocidade vale zero. O gráfico da velocidade tem que estar em cima do eixo dos tempos, ou seja, indicando que a velocidade corresponde a zero. Então a segunda etapa também já está traçada. A última etapa, nós calculamos e vimos que a velocidade deu de 20 segundos até 30 segundos, a velocidade permaneceu menos 20 metros por segundo, ou seja, está abaixo da origem. É o valor negativo. Então, de 20 a 30 segundos, a velocidade corresponde a menos 20 metros por segundo. Então, é só traçarmos de 20 até 30 segundos, esse valor aqui, na mesma linha do menos 20 metros. E pronto, o gráfico da velocidade está traçado. De 0 a 10, de 10 a 20 e de 20 a 30 segundos. Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só deixar nos comentários. E por hoje vamos ficando por aqui. Agradeço a companhia de vocês e na próxima aula vamos começar com um movimento uniformemente variado. Não percam! Até a próxima!